Olá, estamos de volta com mais um vídeo Poder pela Oração. E.M. Bounds, capítulo 17. A oração marca a liderança espiritual. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Os apóstolos conheciam a necessidade e o valor da oração para o ministério. Sabiam que a alta comissão que receberam como apóstolos, em vez de os aliviarem da necessidade de orar, deixaram-nos comprometidos com ela por causa de uma necessidade mais premente. Por isso eram excessivamente ansiosos caso algum outro assunto importante os privassem de tempo e pedindo-os de orar como deveriam. Então os apóstolos indicaram leigos para cuidarem dos deveres de cuidar dos pobres, para que pudessem orar sem impedimentos. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4. A oração é posta em primeiro lugar e a relação deles com a oração é descrita em termos fortes. E nos dedicaremos à oração, fazendo dela uma ocupação, rendendo-se à oração, pondo nela fervor, urgência, perseverança e tempo. Como esses homens santos apostólicos dedicaram-se à obra divina da oração, Paulo diz: noite e dia insistimos em orar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. É o consenso da dedicação apostólica. Como esses pregadores do Novo Testamento deram-se em oração ao povo de Deus, como eles põem Deus em potência total nas suas igrejas, com as orações que fazem. Esses apóstolos santos não pensavam de forma vã e fantasiosa que tinham cumprido seus elevados e solenes deveres ao pronunciar a palavra de Deus com fidelidade, mas pregavam para que a mensagem tivesse aderência e conteúdo, pelo ardor e insistência com que oravam. A oração apostólica era tão árdua, laboriosa e imperativa quanto a pregação apostólica. Eles oravam poderosamente dia e noite para levar a seu povo às mais altas regiões da fé e santidade. Oravam ainda mais poderosamente para se manterem nesta elevada altitude espiritual. O pregador que na escola de Cristo nunca aprendeu a elevada e divina arte da intercessão por seu povo, nunca aprenderá a arte da pregação, apesar de ser possível derramar homiléticas toneladas sobre eles, e apesar de ser o gênio mais talentoso na preparação de sermões e na pregação em si. As orações de líderes apostólicos e dos santos muito fazem pelo surgimento de santos entre os que não são apóstolos. Se os líderes da igreja, nos anos em que se seguiram, tivessem sido tão reservados e fervorosos na oração por seu povo quanto os apóstolos foram, os dias sombrios de mundanidade e apostasia talvez desfigurassem a história, não ofuscassem a glória e não retivessem o progresso da igreja. A oração apostólica faz santos apostólicos e mantém os tempos apostólicos de pureza e poder da igreja. Altivez de alma, pureza e grandeza de motivos, altruísmo, autossacrifício, trabalho árduo e exaustivo, ardor de espírito, discernimento divinos, são os requisitos para ser o intercessor em favor dos homens. O pregador deve entregar-se à oração por seu povo, não simplesmente
para que sejam salvos, mas para que sejam poderosamente salvos. Os apóstolos entregaram-se à oração para que seus santos pudessem ser santos, não para que tivessem inclinação para as coisas de Deus, mas para que habitassem neles toda a plenitude de Deus, como diz Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Paulo não se confiou à pregação apostólica para atingir essa finalidade, mas conforme afirma, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Efésios capítulo 3, versículo 14. As orações de Paulo levaram os convertidos muito longe na estrada da santidade do que as pregações que fez. Epáfras fez tanto mais por meio da oração pelos santos colossenses quanto por sua pregação. Ele trabalhou árduo e fervorosamente em oração por eles, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Os pregadores são principalmente os líderes de Deus. Eles têm como responsabilidade principal zelar pela condição da igreja, moldam o caráter da igreja, dão tom e direcionamento para a sua vida. Muito depende desses líderes, eles moldam as épocas e as instituições. A igreja é divina, o tesouro que encerra é celeste, mas ela carrega a marca do humano. O tesouro é estar em vaso de barro e assume o cheiro do vaso. A igreja de Deus faz seus líderes e é feita por eles. Quer ela os faça, quer seja feita por eles, a igreja será o que seus líderes forem, espiritual, secular ou fragmentada. Os reis de Israel definiram os traços da piedade de Israel. Uma igreja raramente se subleva contra a religião de seus líderes ou eleva-se acima dela. Líderes espiritualmente fortes, homens de poder santo na dianteira são indicativos do favor de Deus. Tragédia e fraqueza seguem-se ao surgimento de líderes débeis ou mundanos. A queda de Israel foi muito grande quando Deus lhe deu crianças como príncipes e bebês para governá-los. Nenhuma condição feliz é predita pelos profetas quando crianças oprimem a nação de Israel, de Deus, e mulheres governam. Tempos de liderança espiritual são tempos de grande prosperidade espiritual para a igreja. A oração é um dos elementos de destaque na liderança espiritual robusta. Homens de oração poderosa são homens de poder e dão forma às coisas. O poder deles está em Deus e dá passos de conquista. Como o homem pode pregar se não receber a mensagem diretamente de Deus no refúgio em secreto? Como ele pode pregar sem que sua fé tenha sido vivificada, sua visão aclarada e seu coração aquecido no refúgio com Deus? Ai dos lábios que vão ao púlpito sem serem tocados por essa chama do refúgio em secreto. Áridos e sem unção sempre serão, e verdades divinas nunca sairão com poder de lábios assim. No que se refere aos interesses reais da religião, um púlpito sem um refúgio sempre será coisa estéril. Um pregador pode pregar de maneira oficial, agradável ou instruída, mas existe uma distância imensurável entre esse tipo de pregação e a semeadura da semente preciosa de Deus, feita com mãos santas, acompanhada do coração que ora e chora. O ministério desprovido de oração é o agente funerário de toda a verdade de Deus e da igreja de Deus. Ele pode ter o caixão mais caro e as flores mais exuberantes, mas é um funeral, apesar da arrumação encantadora.
Um cristão que não ora nunca aprenderá a verdade de Deus. Um ministério sem oração nunca será capaz de ensinar a verdade de Deus. Eras de glória milenar perderam-se por causa da igreja que não ora. A vinda de nosso Senhor foi postergada indefinidamente por uma igreja que não ora. O inferno aumentou suas instalações e encheu suas cavernas medonhas na presença do culto morto de uma igreja que não ora. A melhor e maior oferenda é a oferenda da oração. Se os pregadores do século XX aprenderem bem a lição da oração e fizerem pleno uso do poder da oração, o milênio chegará a seu meio-dia antes de o século encerrar-se. Orem continuamente. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É o chamado clamoroso aos pregadores do século XX. Se o século XX puser as mãos em seus textos, pensamentos, palavras e sermões preparados no refúgio, o século seguinte verá novos céus e nova terra. Os antigos céus e terra, manchados e obscurecidos pelo pecado, desaparecerão sob o poder de um ministério baseado na oração. Ok? Muito obrigado. O texto, ou a parte que fala, é o chamado clamoroso aos pregadores do século XX. Se o século XX puser as mãos em seus textos, pensamento, palavras e sermões preparados no refúgio, o século seguinte verá novos céus e nova terra. É só substituir século XX por 21, ok? Porque este livro é do século passado. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe grandemente.